Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez ao canal Pensamento Cristão Oficial. Espero que todos estejam na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. Hoje vamos prosseguir com nossos estudos bíblicos, com nossas reflexões bíblicas, e vamos ver um texto muito interessante dos Atos dos Apóstolos, um trecho que muitos não conhecem, né? Está previsto lá no capítulo 19, versículos 11 e 12. É um trecho curto. Eu vou ler o trecho e depois vou fazer um comentário. Vamos lá. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de modo que até lenços e aventais que tinham tocado o seu corpo eram levados aos enfermos, e as enfermidades afastavam-se deles, e os espíritos malignos saíam. Vejam que trecho significativo, meus irmãos. Esse trecho é o principal trecho da Bíblia que dá fundamentação à veneração das relíquias dos santos. É o principal trecho. Há outros também, há trecho no Velho Testamento, mas esse é o principal. Relíquias dos santos são basicamente de duas categorias, né, principais. As relíquias de primeira classe, chamadas relíquias de primeira classe, e as relíquias de segunda classe. As de primeira classe são partes do corpo do próprio santo, né? Como, por exemplo, partes de ossos, né? Fios de cabelos. Vocês sabem que durante os primeiros 300 anos do cristianismo, muitos santos sofreram martírio. Muitos, inclusive, foram jogados às feras, sofreram morte violenta de várias formas, né? E era muito comum que os discípulos, né, os cristãos que vissem aquelas execuções, né, muitas vezes mortes terríveis, depois lá eles recolhessem ossos. Por exemplo, um santo que havia sido devorado por um leão, por uma fera no Coliseu, depois eles davam um jeito de retirar aqueles ossos, o que havia sobrado ali, para venerar, né? Então, de fato, a Igreja Católica, principalmente, ela tem muitas relíquias de santos, né? E há, inclusive, casos de corpos de santos que ficam expostos, né? Corpos que, inclusive, não sofrem decomposição, ou não sofrem a decomposição no ritmo normal. Enfim, essas são as chamadas relíquias de primeira classe. E as relíquias de segunda classe são essas a que o texto que nós lemos se refere. São objetos ou utensílios, vestimentas, coisas que tocaram no corpo dos santos. Na maioria dos casos, são objetos de uso pessoal dos santos que foram guardados também, né? E esse texto nos diz que, através dessas relíquias de segunda classe, né, de vestimentas ou aventais que tinham encostado no corpo de Paulo, faziam-se milagres, faziam-se maravilhas. Essas coisas eram levadas, encostadas, colocadas sobre doentes ou sobre pessoas endemoniadas, e as pessoas ficavam curadas, ou os demônios saíam, os espíritos malignos saíam dessas pessoas. Então a Bíblia relata com todas as palavras que milagres extraordinários ocorriam por meio dessas chamadas relíquias de segunda classe, né? Então há um fundamento bíblico induvidoso
para a veneração dessas relíquias, né? E por que é que isso acontecia, né? Ainda pode acontecer até hoje. Por que é que essas coisas acontecem? Porque o Espírito Santo habita no corpo dos santos. Então, o Espírito Santo habitou no corpo dos apóstolos, de santos, de discípulos. Às vezes, discípulos até que nem ficaram conhecidos como santos, mas que eram santos, né? Então, tendo em vista que o Espírito Santo habitava o corpo dessas pessoas, é que se considera que milagres podem ocorrer, né? Desde que haja fé, é claro, né? Fé cristã e autorização do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, para que esses milagres ocorram. Então, há esse fundamento bíblico, o trecho é muito interessante, né? E é claro que, com autorização do Senhor Deus Todo-Poderoso, milagres, maravilhas podem acontecer, né? Pelo contato, seja com relíquias de primeira classe, seja com relíquias de segunda classe. Há também algo que se chama relíquias de terceira classe, que é quando a pessoa encosta um objeto, às vezes é um terço, um objeto, um vestimento, um objeto qualquer, em uma relíquia de segunda classe ou de primeira classe, né, com a esperança de, com isso, vir a obter graças, vir a obter milagres. São as chamadas relíquias de terceira classe, né? Nesse caso de relíquias de terceira classe, é uma situação mais duvidosa, né? Se a pessoa poderia conseguir um milagre por meio delas, mas eu acredito que sim, se houver fé, né? Se o Senhor Deus Todo-Poderoso permitir que a pessoa alcance uma graça, e se houver fé, sim, acredito que sim, podem ser alcançadas graças e milagres também através das chamadas relíquias de terceira classe. Então vejam que trecho interessante, meus amigos, esse trecho não é tão conhecido. Muitas pessoas são pessoas até religiosas e nunca atentaram para esse trecho, nunca leram, né? Mas é um trecho muito importante, muito interessante. Espero que vocês tenham apreciado. Se você gostou, deixe aquele like para ajudar o canal, compartilhe o vídeo com um amigo. O Senhor Deus Todo-Poderoso os abençoe. O Senhor Jesus, nosso Salvador, os abençoe muito abundantemente. E é isso aí. Por hoje é isso aí. Seguimos juntos, se Deus quiser.